pessoal, tudo bem? Em 1777, Mesmer era o cara. Todo mundo só falava no Mesmer. Quem conta isso é o Stefan Zweig. O Stefan Zweig tem um livro dele que chama Cura pelo Espírito. Neste livro ele vai tratar da Mary Baker Eddy, do Freud e do Mesmer. Essas informações que eu vou passar para vocês, eu tirei praticamente todas aqui do livro do Stefan Zweig. Quase todas. O Stefan Zweig é um autor que hoje ninguém mais fala dele. Mas ele era o grande romancista, o grande ensaísta, o grande biógrafo no início do século XX. Vai ter uma morte trágica, vai se suicidar aqui no Brasil, lá em Petrópolis, no meu Rio de Janeiro, 1942. Uma morte dramática, trágica, né? Se suicida juntamente com a sua segunda esposa, a Lotte, no auge da Segunda Grande Guerra. Bom, mas o vídeo não é para falar sobre Stefan Zweig, é para falar sobre Mesmer e desta relação tão singular que ele vai manter com uma mulher, com uma moça chamada Maria Teresa Paradis. Bom, Mesmer está lá em Viena brilhando. Brilhar em Viena é brilhar para o mundo. Na época, somente duas grandes capitais apresentavam esse poder de sedução, que era Viena e Paris. Mesmer, então, era o cara em 1777. Mas muita gente estava muito bravo com Mesmer, principalmente as sociedades médicas. As sociedades médicas da época acreditavam piamente que Mesmer era um farsante, um charlatão, um enganador e queria desmascará-lo. Será nesse contexto que ele vai então iniciar o tratamento dessa jovem Maria Teresa Paradis, uma musicista. O Mesmer, ele mesmo era músico e era muito amigo do Mozart. O Mozart, com 14 anos, queria se apresentar em Viena, mas os teatros estavam fechados para o menino prodígio. Ninguém queria oferecer o teatro para o Mozart se apresentar. Um molecote ainda, ninguém queria. Quem é que vai oferecer a sua mansão, a sua casa para Mozart se apresentar? Mesmer. Mesmer era rico, não ganhou dinheiro com a medicina. Ele ganhou dinheiro porque casou com uma mulher muito rica. Então morava numa mansão e lá na sua mansão é que Mozart dará o seu primeiro concerto aos 14 anos. E será grato para sempre ao Mesmer, para sempre ficará. Falará do Mesmer com um enorme apreço, com grande carinho, respeito, né? Acreditará no poder curativo do Mesmer. Bom, então o Mesmer vai pegar a Maria Teresa Paradis, uma musicista cega de nascença. Já havia passado por vários especialistas, todos especialistas não somente da Áustria, mas de outros países também. E nenhum desses especialistas havia encontrado nenhuma doença, nenhuma causa biológica que justificasse a cegueira da jovem musicista. O Mesmer, então, parece que ele está dando uma tacada interessante, porque se nenhum médico descobriu uma causa orgânica para a cegueira da jovem, é possível que essa cegueira tenha um fundo, né? Um fundo e uma superfície psicogênica, né? É uma cegueira neurótica, né?
Então, o Mesmer, ele mais ou menos aposta nessa possibilidade, creio eu, né? E ele leva, então, a Maria Teresa para sua mansão para melhor tratá-la, né? O Mesmer era muito reconhecido pelo pai da Maria Teresa Paradies. O pai da paciente apreciava muito Mesmer, reconhecia-o como um grande médico, então a família estava toda de acordo com o tratamento. Perfeito. Então ele inicia o tratamento dessa musicista. Ela também era cantora, era compositora, e ela era uma pessoa muito conhecida na Áustria. Ela recebia uma poupuda pensão anual da imperatriz para poder tocar, para poder compor. E ela era extremamente conhecida, por quê? Porque era cega e era uma excelente musicista. Então todo mundo conhecia ela. Então os olhos da Áustria estavam naquele momento voltados para Maria Teresa Paradies e para Franz Anton Mesmer, certo? Não só aqueles que torciam para um bom resultado do tratamento, como também aqueles que estavam torcendo para um resultado ruim, porque viram que era a oportunidade de derrotar o Mesmer, de botar ele para correr ali da Áustria. Então os inimigos dele, principalmente aglomerados ali nas sociedades médicas, viram, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque ele vai fracassar nesse tratamento. E fracassando nesse tratamento, nós vamos meter o pé na bunda desse cara e vamos expulsá-lo ele daqui. Então essa era a ideia. Então todo mundo estava de olho no tratamento. Acontece que o Mesmer começa fazendo o tratamento lá com a Maria Teresa Paradies e ela começa a melhorar. Ela começa a enxergar. Bom, mas a coisa vai se desenrolar de um modo mais complexo do que o esperado. O pai da Maria Teresa escreveu um diário no qual contou todo esse processo pelo qual a sua filha passou. E ele descreve o seguinte, que ela, à medida que ia enxergando, né, que ela ia vendo as coisas, foi passando por um processo de agudização de uma melancolia, de uma tristeza, de um desânimo, né? Começou a reclamar que estava vendo, que estava enxergando, que quando ela era cega, ela se movimentava melhor, a luz não lhe atrapalhava, ela poderia tocar o seu piano melhor. Agora que ela está enxergando, ela se distrai com as pessoas, ela se distrai com as teclas do piano, se distrai com as suas próprias mãos. A Maria Teresa Paradies, apesar de estar enxergando, ela começa a recusar a enxergar. Ela parece estar extremamente desconfortável pelo fato de ter recuperado a sua visão. Concomitante a isso, os inimigos de Mesmer procuram a família de Maria Teresa, e vai dizer para eles o seguinte: olha, a sua filha ganha uma generosa pensão da imperatriz todos os anos, porque ela é cega. Se ela ficar curada, babaus, pensão poupuda, não vai ter mais grana da imperatriz. E mais, esse público que vai assistir os seus concertos irá diminuir muito, vai minguar muito, porque esse público vai ver uma boa musicista cega. E boa musicista é o que nós mais temos aqui na Áustria. Ela vai ser mais uma no meio da multidão. Mas uma boa musicista cega, nós só temos uma. E vamos perdê-la. Então, acho bom
o senhor vê o que esse feiticeiro do Mesmer está fazendo com a sua filha. O pai e a mãe, depois dessa conversa, partem em disparada para a mansão do Mesmer e querem levar a filha de volta. O Mesmer não deixa, ele tira a espada, tenta ferir o Mesmer. A filha não quer ir, ele bate na filha, né, agride a filha, né, faz lá uma chantagem emocional com a filha diz que não vai, que quer continuar o tratamento. Né. Os pais saem da casa do Mesmer e deixam a Maria Teresa Paradis lá. Mas os pais vão procurar a imperatriz, o arcebispo cardeal de Viena e as sociedades médicas. Ou vai ser procurado por elas. Né? Então, vai chegar uma ordem da imperatriz, uma ordem do arcebispo e, de certo modo, uma ordem das sociedades médicas para que o Mesmer liberte essa pobre menina que está aprisionada, né, que foi feita prisioneira lá nas masmorras da casa do Mesmer. Ele não tem outra saída senão deixar a moça embora. Né? E a moça também está passando por aquele quadro, né, extremamente complicado, no qual ela vê um sofrimento que vai se avolumando a partir do momento que ela vai ficando curada. A partir do momento que ela vai ficando curada. E ela então parte. O Mesmer passa a ser repudiado por todo mundo, porque fracassou no tratamento, ela volta a ser cega novamente. Ele fracassou no tratamento, é um charlatão, e ele então é obrigado a partir de Viena e vai se refugiar lá em Paris. Por que a Maria Teresa Paradis não queria enxergar? Nós podemos lançar mão aqui de algumas elucubrações, algumas teorias. Eu tenho a impressão de que a relação dela com a família era uma relação algo doentia, algo perversa. E creio que ela usava a sua cegueira como um mecanismo autoflagelador. Coisa que não é tão infrequente assim. Né? Então ela estabeleceu com o Mesmer uma relação paternal, uma relação amorosa, uma relação de guru fiel, porque o Mesmer, ele não se apresentava como guru, óbvio, ele se apresentava como médico, mas as suas práticas eram práticas mágicas, eram práticas extremamente semelhantes às usadas pelos religiosos de diferentes matizes. Nós já falamos no vídeo anterior que o próprio Mesmer, quando vê um padre fazendo as suas curas físicas pela expulsão dos demônios, ele percebe que o magnetismo mineral não existe, que há apenas o magnetismo das mãos, o magnetismo humano. Né? Depois nós vamos ver que ele também está equivocado, porque não há nenhum magnetismo humano, o que há apenas é um processo de hipnose dentro de um quadro de predisposição social. Né? Então, essa relação que a Maria Teresa estabelece com Mesmer, provavelmente teve também ali um cunho erótico. Né? Um cunho erótico. Se eles chegaram às vias de fato e foram amantes, né? Acho bem possível. Então nós temos entre Maria Teresa e Mesmer uma relação, eu acho, paternal, uma relação religiosa, que entraria o guru e a fiel, uma relação amorosa, né? E uma relação erótica também. Uma mistura
não muito infrequente também, que nós vemos até os dias de hoje em grupos religiosos de diferentes matizes, diferentes origens, diferentes práticas, né? Desde práticas orientalistas, práticas neopentecostais, práticas de yoga, né? Nós vemos esses casos até os dias de hoje. É uma mistura muito interessante. E associado a isso, o comportamento autoflagelante do fiel, né, da paciente, né, da apaixonada, da amante. Né? E nós vemos isso em muito desses cultos na atualidade. Vemos isso em muito desses cultos da atualidade, onde algumas mulheres, não só mulheres, homens também, mas mais frequentemente mulheres, se sujeitam a situações de humilhação, situações de abuso, né? Durante não dias, mas meses, mas anos, né? Porque há ali um forte componente autossacrificial nessas pessoas que querem passar por um processo de sofrimento. Né? Buscam esse processo, por incrível que pareça, buscam esse processo sofredor para tentar equilibrar um eu que está fraturado, um eu que está cambiante, um eu instável. Né? E é bem possível que essa tenha sido a relação entre Maria Teresa Paradis e Franz Anton Mesmer. É claro que eu estou colocando aqui algumas especulações, mas é quase impossível não colocar. Tem um filme de 2017, que é uma produção da Alemanha com a Áustria, chamada Mademoiselle Paradis. E neste filme, o diretor dá um outro enfoque para a doença que causa a cegueira da Maria Teresa Paradis. Tá certo? Tá bom, pessoal?